Oi, turma, dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre contas contábeis. A gente já falou, vocês já sabem o conceito geral de ativo, já sabem o conceito geral de passivo, já sabem o conceito geral de patrimônio líquido, a gente já viu a equação patrimonial. Então, vocês, de forma geral, vocês já conhecem a contabilidade. Vocês já resolveram exercícios movimentando apenas o balanço patrimonial, né? Vendo aí como é que fica a movimentação no balanço patrimonial, sem usar ainda o método das partidas dobradas, sem usar ainda os razonetes e os lançamentos contábeis. Só para vocês terem uma ideia geral, vocês já viram assim de forma geral, já viram o balanço, já viram ativo, passivo e PL. Agora nós vamos aprofundar, nós vamos ampliar os conhecimentos, agora falando um pouco das contas contábeis, né? E aí, antes de falar das contas contábeis, eu vou falar um pouco dos procedimentos contábeis, os procedimentos contábeis básicos, né? Na prática empresarial, existe uma dificuldade em se preparar um balanço após cada operação da empresa, que foi o que vocês fizeram naquele exercício que eu passei, né? Vocês elaboraram um balanço após cada movimentação da empresa, após cada operação da empresa, vocês criaram um balanço. Eu ia dando situações e vocês iam elaborando balanços aí de acordo com cada situação. Mas na prática isso se torna inviável. O que acontece na prática? Na prática, a gente vai elaborando, a gente elabora o balanço após o encerramento do exercício, uma vez, né? Que geralmente o encerramento do exercício ele é de um ano, como eu falei para vocês em aulas anteriores. Pode ser de 6 meses, de 3 meses, mas geralmente o encerramento é de um ano. Então, após um determinado tempo, após um determinado período, é encerrado o balanço, a gente monta o balanço, mostrando a situação patrimonial da empresa em um determinado momento. Então, por isso, as pessoas interessadas nos balanços, elas se contentam apenas com as demonstrações periódicas, devido a essa dificuldade que a gente tem de elaborar um balanço a cada operação. Na realidade é porque fica inviável, né? Como eu falei para vocês, é inviável a cada operação que a empresa faz eu elaborar um balanço para ela. Ah, Aladim, e se eu quiser um relatório rápido, um relatório agora, tem como tirar? Tem sim. A gente vai ver mais adiante, mas tem os chamados balancetes contábeis, que o balancete contábil é como está a empresa, a gente apresenta como está a empresa naquele momento. Através dos softwares contábeis, a gente vai lá e tira um balancete. Aí o empresário tem como verificar, tem como ver como está a empresa dele naquele momento. Tranquilo? Na contabilidade, nós temos alguns livros, né? Um livro muito comum e muito conhecido na contabilidade que a gente trabalha é o livro Razão. Antigamente, esse livro, o livro Razão, ele era registrado em páginas, era registrado manualmente. O livro Razão, as contas eles estavam registradas de forma manual, lá em um livro de papel. Como eram essas contas? Eram criados até razonetes nesses livros. Eram feitos aí razonetes. O que são razonetes? São essas continhas aqui em T que a gente vai ver mais adiante. Ó. Aqui tem um razonete com caixa, por exemplo. Então, esses razonetes eram feitos de forma manual, como eu estou fazendo aqui para vocês. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, né? E aí passaram-se esses livros, eles passaram a ser elaborados em formas de fichas, de folhas soltas. Mas, atualmente, como é que esses livros são elaborados? Através de sistemas contábeis. As contas são registradas na memória de um computador. E é interessante, eu sempre costumo dizer isso para meus alunos, é interessante que antigamente, para você escriturar um livro razão, o conhecimento necessário que você tinha que ter era ter uma boa
escrita, ter o conhecimento básico de contabilidade e ter uma boa letra, né? Uma boa ortografia para você conseguir escrever aí e deixar o livro Razão lá bonito. Eu estava lascado, né? Nessa época aí para mim escrever. Hoje não, hoje você precisa ter, além de ter os conhecimentos de contabilidade, você precisa entender de sistemas. Lembra das minhas primeiras aulas que eu falei que a gente tem que entender de informática, tem que entender de sistemas? Por quê? Porque hoje tudo é automatizado. Eu trago aí um exemplo de um sistema, que é o sistema da Fortes, mas nós temos vários outros sistemas. Eu trouxe aí a Fortes porque a Fortes é um parceiro nosso, é um parceiro aqui da UFCA, né? Ela disponibiliza o software acadêmico que a gente utiliza nos nossos laboratórios. Então, por isso que eu trago esse exemplo da Fortes. Mas a gente tem várias outras empresas de softwares. A gente tem, por exemplo, a Domínio Sistemas, a gente tem a Mastermark, a Ecos, SIC, enfim, tem vários sistemas aí da área contábil. Então, só para vocês entenderem que hoje o processo é todo eletrônico, todo digital, na realidade. E aí eu vou falar um pouco agora sobre plano de contas. Falando dos sistemas, falei do livro Razão. O livro Razão, como eu falei anteriormente, é um livro que traz toda essa movimentação das contas. Né? Ele traz toda a movimentação das contas, uma a uma, por exemplo, da conta caixa, da conta banco, da conta estoque, tudo aí uma a uma. Mas, para mim elaborar esse livro, eu tenho que ter um plano de contas, eu tenho que ter uma contabilidade elaborada, eu tenho que ter tudo isso, né? E aí, para contextualizar o conceito de contas, eu trago uma descrição de contas feita por o grande mestre da contabilidade, Lopes de Sá, né? Um dos grandes pensadores da área contábil. Sá conceitua conta como sendo a expressão de fatos patrimoniais de mesma natureza. Ou seja, o que é uma conta, segundo Sá? São fatos patrimoniais de mesma natureza que estão registrados em um local, né? Em uma conta, como se diz assim. Conta, quando a gente fala em conta, pessoal, a gente muitas vezes, quem o leigo em contabilidade pensa em conta que é algo que está devendo, né? Uma conta, quando eu penso em uma conta, eu estou devendo a alguém. Não, conta na contabilidade são expressões de fatos patrimoniais de mesma natureza, como diz Sá. Ou seja, Aladim deu um exemplo aí de conta. Um exemplo de conta é a conta caixa. O que é a conta caixa? Dentro da conta caixa vai estar tudo aquilo que está relacionado ao dinheiro, toda a movimentação do dinheiro, entrada e saída de dinheiro, eu vou estar registrando na conta caixa. Outro exemplo de conta, a conta bancos. Banco, conta movimento. O que é que vai estar lá na conta banco? O registro de tudo aquela minha movimentação bancária. Toda entrada e saída de recursos do banco. Outro exemplo de conta, estoques. Estoque é outra conta contábil. E o que é que vai estar na conta, o que é que vai estar registrado na conta estoque? Toda entrada e saída de mercadorias, devolução, vai tudo lá para a conta estoque. Ou seja, expressão de fatos patrimoniais de mesma natureza. Aí eu trago também um conceito de contas do grande Padovese. Ele diz o seguinte, que contas são as representações contábeis de elementos patrimoniais de naturezas iguais ou semelhantes. Ele diz praticamente a mesma coisa que Sá diz, só que com outras palavras. Ele diz que são, repetindo aqui, representações contábeis de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante. São elementos criados pelo contador, são elementos criados por nós contadores, dos quais a gente se utiliza para melhor controlar o patrimônio das entidades. Então, esse é o conceito de Padovese com relação à conta. São elementos que a gente, enquanto contador, cria para quê? Para melhor controlar o patrimônio de uma empresa. Então, a gente
agrupa dentro daquela conta toda a movimentação relacionada a fatos semelhantes, a expressões, a fases de mesma natureza. A gente vai vendo aí, eu vou dando alguns exemplos práticos do que seria conta. A conta é um nome técnico, né? A conta é um nome técnico dado a quê? As componentes patrimoniais. Quais são os componentes patrimoniais? Vamos relembrar? A gente tem no nosso ativo componentes patrimoniais que são bens e direitos, né? A gente tem no passivo as obrigações e a gente tem o patrimônio líquido. A gente tem também outros elementos de resultado. O que são elementos de resultado? A gente não viu ainda, vocês não viram ainda nas aulas anteriores, a gente vai ver mais adiante. Elementos de resultado são despesas e receitas. Esses elementos eles não fazem parte do balanço patrimonial. Esses elementos eles vão fazer parte da nossa demonstração do resultado do exercício, que é outra demonstração contábil. E aí, Aladim, dê exemplos aí desses elementos de resultado que são despesas e receitas. Exemplo, despesa com água, despesa com energia, despesa com aluguel, são exemplos de contas, de elementos de resultado. Receita, receita de prestação de serviço, receita de venda de mercadorias. Se for entidade pública, a receita proveniente da arrecadação de tributos. É por meio das contas, pessoal, que a contabilidade ela consegue desempenhar o seu papel, né? Que consiste em quê? No registro e no controle de todos os acontecimentos responsáveis pela gestão do patrimônio. Então, eu preciso desses elementos, eu preciso das contas para me poder registrar toda a movimentação patrimonial de uma entidade. Por isso que eu preciso ter um plano de contas, que vai ser o meu norteador, por onde eu vou registrar minha contabilidade. E aí, cada conta, pessoal, dentro de um plano de contas, cada conta ela é única, né? E ela tem um objetivo, ou seja, essas contas elas trazem características próprias. Cada conta ela traz sua característica. Exemplo, o caixa é a característica do caixa, é o dinheiro. Quando a gente fala em caixa na contabilidade, a gente está falando que a empresa tem cash, em dinheiro. Quando a gente fala em estoques, a conta estoque, eu estou falando que a empresa tem em mercadorias. Seja mercadorias para revenda, seja mercadoria para consumo, mas o que está no estoque lá guardado da empresa. Quando eu falo, por exemplo, em duplicatas a receber, é aquilo que a empresa tem para receber, aquelas duplicatas que a empresa tem para receber de terceiros. Então, cada conta é única e reúne características próprias, né? A principal função das contas é o quê? Ordenar o patrimônio, organizar o patrimônio e evidenciar os fatos que alteram a estrutura patrimonial. Elas são consideradas o principal instrumento da técnica contábil. Então, a principal função das contas nada mais é do que ordenar o patrimônio e evidenciar os fatos que alteram essa estrutura patrimonial.